Muito boa noite, é um prazer estar com vocês aqui para mais um encontro a mais. Muito obrigado por ter vindo. Nós ficamos muito honrados sempre que você decide estar aqui. Sabemos que a competição é cruel, né? Tem muitas opções, tem muita coisa que você pode fazer, muita coisa boa, muita coisa interessante, muita coisa válida que você pode fazer no sábado à noite. E ainda mais nessa época, né? Quase ritmo de férias. Só alegria, muita gente já planejando viagem, planejando passar tempo com a família, quem não é daqui, viajar, encontrar os familiares, outros viajar só de férias mesmo, para descansar de um ano tão corrido, tão puxado. E saber que você escolheu estar aqui, dentre todas essas opções que você tinha, nos enche de alegria, porque a gente pensa e planeja esse tempo e esse espaço justamente para ter você aqui com a gente. Não faz sentido se você não vier. Mas não faz sentido também se Deus não estiver aqui. E é por isso que nós chamamos esse encontro de encontro a mais. Porque nós temos a expectativa de que aqui, nesse tempo, nesse espaço, você tenha mais um encontro, não conosco apenas, é bom estar conosco, é bom se encontrar conosco e nós nos encontrarmos com vocês, mas especialmente que você tenha um encontro com Deus. Essa é a razão, essa é a causa de nós estarmos aqui, é para conhecê-lo cada dia mais e podermos torná-lo, então, conhecido. Eu estou muito animado com a mensagem de hoje. Meu nome é Pedro, se você não me conhece ainda, se você está assistindo hoje pela internet, pela primeira ou pela segunda vez. Meu nome é Pedro, faço parte dessa igreja, dessa juventude, do Área Mais. E eu estou muito animado com essa série, Louco Amor. Nós estamos hoje no terceiro encontro, de 4 encontros. Sábado que vem você não pode perder o último encontro dessa série, Louco Amor. Um encontro especial de Natal, então tudo vai ser especial. Já estamos no clima do Natal aqui, mas sábado que vem vocês vão ver o que é Natal, de fato, aqui com a gente. Passar esse tempo aqui com a gente vai ser um tempo muito especial. Então, você não pode perder. E hoje nós temos a terceira mensagem dessa série, chamada Louco Amor. E uma das razões para eu estar tão empolgado e tão animado de ter a oportunidade de compartilhar um pouco dessa série com vocês, sábado passado e hoje também, é porque falar de amor não tem muito erro, né? Quando você fala de amor, você meio que convence e conquista todo mundo. Não é tão difícil assim. Na verdade, hoje a gente vai ver que a história não é bem essa, porque o tipo de amor para o qual nós somos chamados e seremos desafiados a viver hoje é um amor um pouquinho diferente do que às vezes você está acostumado, principalmente se você ainda não é acostumado a frequentar uma igreja ou não está muito habituado a esse ambiente, às histórias da Bíblia. Talvez você sinta um pouco de estranheza com o que nós vamos conversar hoje. Mas a minha expectativa é de que você entenda tudo que vai ser dito, tudo que está acontecendo nesse tempo. E se você não entender alguma coisa, por favor, nos procure. Vai ser um prazer conversar com você e tentar te ajudar a entender melhor tudo que nós fazemos, tudo que nós acreditamos. Mas, por favor, se sinta totalmente à vontade, esse espaço é seu, tá bom? Mas, então, falar de amor é algo que me motiva, me empolga. E, especialmente porque quando nós falamos do amor de Jesus, nós estamos falando de um amor sem comparações. De um amor como nunca houve manifestação na história. Talvez você possa dizer, mas o amor de Jesus, tudo bem, mesmo eu que não creio em muitas coisas que vocês creem, mesmo eu que não estou acostumado a frequentar uma igreja, talvez, mesmo eu que não acredito na Bíblia, não acredito nessas histórias, eu tenho que concordar que Jesus foi alguém especial, eu tenho que concordar que, por mais que eu até não acredite que ele seja Deus ou Filho de Deus, tenho que concordar que ele fez algo especial na história. Mas ele não foi o único. E eu vou ter que concordar com você. Muitas pessoas na história fizeram coisas especiais. Talvez amaram com um amor especial. Mas você vai ter que concordar comigo que nenhum deles amou como Jesus amou. Porque é verdade que muitas pessoas na história chegaram ao ponto de dar a sua vida por uma causa. Por uma causa que acreditavam ser uma causa nobre, uma causa que acreditavam ser uma causa pela qual valia a pena entregar a sua própria vida. Talvez em favor de pessoas, talvez em favor de ideias e ideologias. Mas ninguém na história decidiu deliberadamente entregar a sua própria vida por mim. E nem por você, que eu saiba. Talvez você possa compartilhar uma história diferente. Mas esse homem que viveu há tanto tempo atrás, uma cultura tão diferente, num país tão diferente, num contexto tão diferente,
expressamente disse, eu estou entregando a minha vida, ninguém tira de mim, eu entrego porque eu quero. Eu estou entregando por amor. E eu não conheço amor como esse. É por isso que eu me sinto tão motivado a compartilhar um pouco desse amor que um dia me alcançou com você. E eu quero começar hoje conversando com você a respeito de um momento na história de Jesus. Nós vamos olhar para 2 momentos na história de Jesus, na vida de Jesus hoje, rapidamente. Mas nesse primeiro momento, nessa primeira história que nós vamos ler, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, quando Jesus tem um encontro com um grupo de religiosos, vocês vão ver uma situação muito peculiar na vida de Jesus. Na verdade, uma situação um pouco constrangedora, mas que se repetiu algumas vezes na caminhada de Jesus, no ministério de Jesus. Jesus sendo confrontado. Na verdade, Jesus sendo colocado à prova, sendo testado. Naquele momento, na história de Israel, o lugar geográfico onde se dão os fatos que nós lemos nessa história, onde Jesus viveu, onde Jesus nasceu e viveu e exerceu seu ministério, havia vários grupos políticos, e na verdade você tem que entender Israel como sendo uma nação muito diferente da nossa, do nosso tempo, do nosso contexto. Israel era governada por leis civis que se confundiam também com as leis religiosas. As autoridades do tempo em que Jesus viveu e exerceu seu ministério se confundiam, governo civil com governo religioso. Então, os partidos políticos que havia na época de Jesus eram também partidos religiosos. Era como se fossem, uma comparação ruim, mas para você entender um pouco melhor, como se fossem os partidos políticos que nós temos hoje, se misturando com as denominações, com as diferentes religiões que nós temos hoje. Então, como se fosse uma coisa só, um partido político e uma religião. Então, eles tinham as suas ideias sobre o governo civil da nação, mas ao mesmo tempo eles tinham também as suas ideias sobre religião, sobre relacionamento com Deus. E havia então vários grupos desse tipo naquela época. Nessa história nós vamos ver 2 apenas, que são mencionados. O primeiro deles é o dos saduceus. Era um dos partidos políticos que havia naquela época. E o segundo deles, o dos fariseus, que talvez você que já frequenta a igreja há mais tempo, já tenha ouvido falar várias vezes. Um grupo que em vários momentos da vida de Jesus entrou em conflito ou tentou colocar Jesus à prova de várias formas. Perseguiu Jesus de várias maneiras. E essa história começa contando a respeito de um encontro que Jesus tem com essas pessoas, pessoas que faziam parte desses grupos políticos /religiosos. E o primeiro nome que vai aparecer nessa história, nesse primeiro versículo aqui, é o nome desse grupo, os saduceus. Então a história começa dizendo assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Esse pessoal não era muito diferente do pessoal de hoje em dia. Você já viu, quando você tem uma rixa com alguém, um grupinho que você não se dá bem, o seu grupo de amigos, ou o seu grupo em que você é engajado socialmente, politicamente, até uma religião talvez, desenvolver uma certa rixa, uma rivalidade com outro grupo que pensa diferente, que age diferente de você, talvez que se veste diferente de você. Isso é um fenômeno que acontece até hoje, né? Naquele tempo não era diferente. Então, o que aconteceu? Chegou aos ouvidos daquele grupo chamado fariseus, que Jesus havia deixado os saduceus, seus rivais, políticos e religiosos, que pensavam diferente deles em vários assuntos, sobre vários temas. Jesus havia deixado esse grupo, os saduceus, sem resposta. Sabe qual foi a pergunta? A gente não vai ler a história inteira, o que está atrás, o que antecede, os versos que antecedem a esse. Mas sabe o que foi que os saduceus perguntaram a Jesus? E acabaram ficando nessa saia justa, sem resposta, e motivando então os fariseus, porque quando os fariseus se reúnem aqui, o que eles fizeram? Opa, Jesus deixou os saduceus sem resposta. Agora é a nossa vez. Vamos fazer uma pergunta melhor do que a deles, e aí nós é que vamos deixar Jesus sem resposta. Era a grande oportunidade que eles tinham de se sobressair, de dizer, finalmente nós o pegamos. Os saduceus não conseguiram, os nossos rivais não conseguiram, mas nós vamos conseguir. Mas sabe o que esse grupo, esse primeiro grupo que aparece ali, os saduceus, perguntou para Jesus? Só para vocês terem uma ideia do tipo de picuinha que eles gostavam de criar, do tipo de armadilha que eles tentavam criar para pegar Jesus. Eles viraram para Jesus, na maior cara de pau e inocência do mundo, e perguntaram: mestre, o senhor que sabe de tudo, tem pregado aí para multidões, tem ensinado com grande autoridade, você aí que está na top 5 aí, está super bem conceituado aí nos rankings aí de Israel.
Sabe o que a gente quer saber? Responde para a gente essa pergunta. Se uma mulher, durante a sua vida, se casar 7 vezes com 7 maridos diferentes, quando ela for para o céu, quando ela morrer e for para o céu, ela vai ser esposa de quem? De qual dos 7? Pergunta boa, né? Fala sério, cara. Pergunta ridícula, né? Mas tem gente que se preocupa com isso. Infelizmente, às vezes a gente se preocupa com isso, sabe? Com esse tipo de coisa. A gente perde um pouco de tempo na nossa vida. Poderia fazer alguma coisa mais útil, perguntando esse tipo de coisa, né? O famoso sexo dos anjos, né? É comum você estar em roda de pessoas que gostam de discutir teologia, discutir esses assuntos difíceis da Bíblia e surgir essa dúvida. Mas qual é o sexo dos anjos? É uma brincadeira que esse pessoal faz, mas na verdade ilustra bem, às vezes, qual é a preocupação e qual é o foco que a gente acaba tendo na nossa vida e na nossa caminhada com Deus, para aqueles que já estão habituados a um contexto religioso ou de igreja, quando na verdade a gente deveria estar se preocupando com outras coisas. E Jesus dá uma resposta muito dura para eles: vocês estão se preocupando com isso? Essa é a grande dúvida que vocês têm, que vocês querem que eu responda? E Jesus responde a pergunta, mas ele diz: olha, o problema de vocês, sabe qual é? É que vocês não conhecem a palavra, vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que vocês ficam se preocupando com essas coisas, com esse tipo de pergunta. Extremamente produtiva, né? Vai fazer uma diferença enorme na sua vida, você sabe isso. Mas, em vez de vocês se preocuparem com isso, vocês deveriam se preocupar em conhecer a palavra de Deus, conhecer o poder de Deus, experimentarem isso na vida de vocês. E aí vocês iam descobrir qual deveria, na verdade, ser o foco da vida de vocês. No que vocês deveriam investir. Mas o fato é, acontece esse momento, os fariseus ficam sabendo que Jesus deu uma resposta dura para os saduceus, deixou eles constrangidos, lá lamentando e tal, e se reúnem. Não, então vamos, agora é a nossa vez de tentar fazer uma pergunta que Jesus não saiba responder, e agora a gente vai pegar esse cara. Então eles se reúnem e fazem a seguinte pergunta para Jesus. Um deles, então, vai lá, toma frente, perito na lei, o cara que sabe tudo, depois deles terem se reunido, feito lá um brainstorm para pensar, poxa, o que a gente pode perguntar para esse cara, e ele não vai saber responder. Um deles, então, vai à frente e o põe à prova, coloca Jesus à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Tem que tirar o chapéu para o fariseu, porque melhorou um pouquinho o nível, né, em relação aos saduceus. Né? Em vez de perguntar aquela coisa louca lá que eles tinham perguntado, fez uma pergunta que, o que você responderia? Não vale quem já sabe a resposta. Quem já leu a história não vale. Mas é uma pergunta difícil. Pergunta difícil, sabe por quê? Porque a gente é criado, muitos que são criados no contexto de igreja, entendendo que não há uma hierarquia entre mandamentos, assim como também não há uma hierarquia entre pecados. Né? Muitas vezes eu já ouvi isso: não existe pecadinho e pecadão, não existe um pecado maior do que o outro, pecado é pecado, Deus odeia o pecado e tal. E a gente fica morrendo de medo, fala, então, puxa, se qualquer coisinha que eu fizer, então Deus já está morrendo de raiva de mim, vai me matar, vai acabar com a minha vida. Porque eu peco e como é que vai ser? E da mesma forma, paralelamente a isso, a gente também aprende que não existe um mandamento maior do que o outro. Todos os mandamentos são importantes, eu tenho que obedecer todos eles. Mas eles então se voltam para Jesus, e essa era a grande deixa para eles pegarem Jesus, né? Falarem, tá vendo? Ó, esse cara aí não é fiel, esse cara aí está ensinando uma coisa diferente do que Moisés ensinou. Moisés, o grande líder da história de Israel, que havia recebido da parte do próprio Deus os 10 mandamentos, que havia ensinado toda a lei de Deus para o povo, e era a grande referência da história da nação. A comparação era sempre com ele. Então eles estavam na expectativa. Jesus, o que você vai dizer agora? Porque não importa a resposta que você tenha para nos dar, ela vai servir para o que a gente quer. Que é te colocar numa saia justa. E eles fazem essa pergunta para Jesus. Só que Jesus responde o seguinte: ele não dá voltas, ele não encontra justificativas ou saídas pela tangente. Ele diz, vocês querem saber qual é o maior mandamento? Eu vou dizer para vocês qual é o maior mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Ame o seu Deus. Ame o seu Deus. Amor. Jesus, então, quando é confrontado, quando é colocado à prova,
E indagado a respeito de qual seria o maior mandamento, ele responde: o maior mandamento é o amor. Mas não o amor como outro amor qualquer que você possa ter pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu próximo, por qualquer outra pessoa. Mas o amor a Deus. Esse é o maior mandamento. Porque se você não amar a Deus, não há nenhum sentido em obedecer nenhum outro mandamento. E esse é talvez um grande aprendizado que nós precisamos ter. Porque às vezes nós olhamos para mandamento, para esse tipo de palavra, qualquer palavra que nos remeta a uma impressão de ordem, de obrigação, de peso, de fardo. E a nossa impressão então é de que essa ordem ou qualquer instrumento usado para nos afligir ou para nos colocar debaixo de uma sujeição a qualquer coisa que seja, a uma religião, uma pessoa, uma ideia, uma ideologia, é ruim. Nossa tendência é de ver isso como algo ruim. Estão tentando me privar da minha liberdade. Estão tentando me obrigar a fazer alguma coisa que talvez eu não queira fazer. E é por isso que tantas pessoas crescem, às vezes, num contexto religioso, mas chega num determinado momento da sua vida, talvez na adolescência ou na juventude, em que ela tem maior liberdade, ou pelo menos maior sensação de liberdade, pode fazer suas próprias escolhas, não depende mais, talvez, dos pais. E ela diz: eu não quero mais isso para a minha vida. Cansei dessa vida de escravidão, cansei dessa vida de religião. Eu quero tomar minhas próprias decisões, eu quero viver minha própria vida, eu quero experimentar coisas novas. Eu cansei disso. Porque muitas vezes a igreja, ou uma religião qualquer, ensina que obedecer, se sujeitar a mandamentos, a princípios, a regras, é um peso, é um fardo. Quando indagado a respeito de qual é então o maior mandamento, Jesus diz: amar. Amar a Deus. Difícil enxergar amar como um mandamento. Como é que você pode mandar alguém amar? Amar não é algo que brota de nós, não é um sentimento, não é uma decisão pessoal, não é uma escolha minha. Eu não posso escolher a quem eu vou amar, a quem eu não vou amar. Como é que alguém pode me mandar amar? E a sua primeira reação, talvez você não tenha ainda lido essa história, não conheça essa história, talvez a sua primeira reação seja exatamente essa, de dizer: está vendo? É por isso que eu não gosto de igreja. É por isso que eu não gosto de religião. A primeira coisa que eles querem é acabar com a minha liberdade de escolha. Já estão dizendo que eu tenho que amar alguém. Não importa quem seja. Estão dizendo que eu tenho que amar. E se eu não quiser? E se a minha opção for não amar? Muito menos a Deus, que eu nem vejo. Eu nem sei se existe. Jesus está dizendo: o primeiro e maior mandamento é amar a Deus. Com um amor que te envolva de tal forma que você ame de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Que você ame de uma forma em que não seja possível amar mais. Porque você já ama de uma forma tão intensa, tão profunda, tão sincera, tão verdadeira, que você simplesmente ama. E é impossível amar mais. E Jesus continua. Eles pedem o primeiro. Mestre, qual é o maior mandamento? Jesus dá o primeiro, mas ele dá outro. Responde além do que eles pedem. O segundo, vocês não perguntaram, mas eu vou dizer. O segundo é semelhante a ele, semelhante ao primeiro. Ame. Vocês estavam esperando talvez um não matar, não roubar, não tomar o nome de Deus em vão, não adulterarás, essas coisas, né, que constrangem as pessoas, que ninguém gosta de ficar sabendo. Pô, o cara ali pulou a cerca, tá? O clima ficou pesado. Não, ame. O primeiro, ame. O segundo, vocês não perguntaram, mas eu estou dizendo, o segundo, ame. Ame a Deus e ame ao seu próximo como a você mesmo. E é isso que me deixa assim, sabe? Hoje eu vindo para cá, eu estava meio agitado assim, e a Dessa, minha esposa, até perguntou: você está tranquilo? Porque ultimamente eu tenho estado um pouco mais tranquilo assim, para falar com vocês, e às vezes eu ficava meio nervoso, assim, muito agitado, e eu tenho estado um pouco mais calmo, graças a Deus. Mas hoje eu estava agitado, vindo para cá. Não por insegurança ou por medo, mas porque isso aqui mexeu comigo de uma forma
diferente. Eu comecei a olhar para a minha própria vida e falar, Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu te ame acima de qualquer outra coisa. E eu sei que o Senhor quer que eu ame o meu próximo como a mim mesmo. Mas como fazer isso? Eu não sei como fazer isso. Eu não sei como eu posso fazer para te amar mais. Eu não sei o que eu posso fazer para amar mais as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso descobrir um jeito para viver isso. Porque se esses são os 2 maiores mandamentos, pelo menos esses 2 eu tenho que dar um jeito de cumprir. Porque cumprir os 10 é meio difícil. Não é não? E não tem só 10, o pior é isso. Tem muito mais, né? Os 10 é só o que coube nas 2 tábuas, mas tem muito mais coisa escrita lá. E eu falei, Senhor, eu preciso pelo menos esses 2. Tem que dar um jeito de viver isso. Então, a gente às vezes fica se perguntando isso aqui, ó. Quem ama, faz o quê? Eu quero amar. Eu quero viver isso. Eu quero ter essa prática de amor. Eu quero amar a Deus. Eu quero amar as pessoas. Mas o problema é, como? O que fazer? Quem ama, faz o que com isso? Você já viu, quem é casado sabe bem disso, mas quem namora também. Às vezes, numa DR básica, geralmente é a mulher que toma essa iniciativa, né? A mulher vira pro cara e fala assim, mas eu preciso saber que você me ama. Você precisa demonstrar isso. Não importa quantas vezes você diga isso para ela, todos os dias. Às vezes 3, 10, 20 vezes por dia. Mas o que ela quer é que você mostre. Eu quero que você prove que você me ama. Eu quero ver isso. Eu quero enxergar isso nos seus olhos. Eu quero ver isso nas suas ações. Eu quero que você prove. Amar não é simplesmente o que você diz. Amar é o que você faz. E esse é o grande problema. Então, quando eu pensei sobre isso durante a semana também, eu falei, bom, eu preciso entender o que é amar. Eu preciso entender, então, se eu quero amar mais a Deus e eu quero amar mais as pessoas, eu preciso entender, então, qual é o passo agora que eu tenho que dar para, então, viver esse amor de verdade. E não apenas dizer que amo, mas sim fazer com que as pessoas que estão ao meu redor e o próprio Deus se sintam amados por mim. Porque, afinal de contas, é isso que importa. Talvez você ame muito no seu coração, mas as pessoas que estão ao seu redor não percebam isso. Talvez você diga que ame a Deus, mas o seu relacionamento com Ele não diz isso para as pessoas. Nem para Ele mesmo, talvez. Então, o que eu fiz? Eu tive uma ideia. Falei, então, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma enquete. Vou descobrir, então, o que é amar. Uma pessoa que ama, o que ela faz para amar? Eu fiz uma enquete. Enchi o saco lá do pessoal do meu trabalho no escritório de advocacia, todo mundo lá, loucura, prazo, digitando freneticamente, assim, na frente do computador. E aí a gente usa lá o Gmail, então tem o Hangouts, né? Fica aberto lá, todo mundo online. A ideia é que as pessoas conversem sobre trabalho, né, nesse negócio, mas na verdade nem sempre é assim. E aí, tenho que confessar, eu tive um momento em que eu usei o Hangouts para um fim não profissional. É a vida de quem... enfim, é a vida. Então, eu mandei Hangout para vários colegas de trabalho com essa frase. Quem ama, espaço, ponto. E as pessoas começaram a perguntar, você é louco? Você está com pouco trabalho? O que você está fazendo? Né? Você recebe na tela, quem ama, blank. E aí, Pedro ficou doido. E aí começaram a responder, e aí? E eu falei, cara, eu preciso que você responda isso para mim. Eu preciso que você preencha essa lacuna. Desculpa, eu sei que eu estou te atrapalhando. Eu sei que estou sendo inconveniente, mas isso é só um minuto. Em vez de conversar hoje com você sobre futebol, a gente conversa sobre isso. E aí, por favor, é uma palavra. Não vai gastar muito seu tempo. Pode ser a primeira coisa que vier à sua mente. E aí eu tive algumas respostas bem interessantes. Eu tive várias, mas eu escolhi as que eu mais gostei para compartilhar um pouco aqui com você. Então, a primeira que eu recebi lá foi essa. Quem ama, cuida. E aí, adivinhem quem foi que deu essa resposta? Uma mulher, claro. Elas querem, né? Querem se sentir cuidados. Fica a dica aí, né? Os caras. Eles querem se sentir cuidados. E quem ama, cuida. É verdade, quem ama, cuida. Concordei com a resposta. E aí veio, então, a segunda resposta das mais votadas. Eu escolhi as mais votadas lá, as que mais se repetiram na minha mini enquete.
e as que eu mais gostei e trouxe para vocês. Quem ama, sofre. Adivinha quem é que deu essa resposta? Mulher, gente, vai, claro, né? Homem. História de homem, mulher. Sofre por amor, claro. Mentira, gente, foi homem, eu tenho que confessar. A gente sofre mais que elas. Chora mais que elas, por incrível que pareça. Só não admite. Quem ama sofre, é verdade. Quem ama sofre. Sofre. Amar, às vezes dói muito. Mas teve outra resposta também. Quem ama se importa. E essa talvez seja uma das mais verdadeiras. Por mais que você diga que ame, se você não demonstrar que se importa, vai ser muito difícil convencer que você ama. E a minha favorita eu guardei para mostrar aqui para vocês por último, a que eu mais gostei, a pessoa que senta do meu lado no escritório, o nome dele é até Pedro também. Já até veio aqui uma vez com a gente, já participou de um encontro nosso. Me mandou essa resposta e eu adorei. Quem ama, vive plenamente. Uau, profundo, né? E é verdade. Você consegue pensar na sua vida sendo uma vida totalmente plena, satisfeita, relevante, a vida que você sonhou, sem ninguém para compartilhar? Sem uma pessoa ao seu lado, sem amigos, sem família, sem Deus? Quem ama, vive plenamente. Quem não ama, talvez viva, mas pela metade, talvez viva um quase, como nós conversamos semana passada. E aí eu fiz toda essa enquete então e colhi vários resultados, selecionei os que eu mais gostei, olhei para eles e falei, beleza, agora eu tenho a minha resposta. Quem ama, faz coisa pra caramba. E aí, na verdade, o meu problema aumentou em vez de se resolver. Porque a minha questão era, eu preciso descobrir como amar mais a Deus e ao meu próximo. Na verdade, o que eu descobri é que eu tenho que fazer muitas coisas para corresponder a essa expectativa de quem quer ser amado. E aí eu fui para a Bíblia e eu me lembrei então do grande texto que nós temos na Bíblia, e provavelmente você mesmo, nunca tendo entrado numa igreja, já ouviu esse trecho, esse texto, esse pedacinho da Bíblia, escrito pelo apóstolo Paulo, talvez o texto mais belo ou mais poético da Bíblia, de 1 Coríntios 13. E aí você vai ver lá, e se você ainda quiser depois em casa relembrar esse texto, não vou mostrar ele aqui agora, mas eu fui para aquele texto que fala sobre amor de uma forma profunda, bela, desafiadora, e eu vi vários desses aspectos, várias dessas ações que para os meus colegas de trabalho significam amar, muitas delas registradas ali, e muitas outras ainda que eles não haviam citado, mas que também o apóstolo Paulo cita. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E aí o meu problema só aumentava. Porque eu tinha mais e mais obrigações. Mais e mais deveres a cumprir se eu quisesse ser alguém que ama. Mais e mais desafios que parecem grandes demais para mim. Eu preciso cuidar, eu preciso me importar, eu preciso estar disposto a sofrer. Eu preciso estar disposto a me entregar. Eu preciso estar disposto a suportar. E eu preciso estar disposto a fazer todas essas coisas para sempre. O amor jamais acaba. E então, a minha lacuna, na verdade, tinha várias coisas que poderiam preenchê-la, mas na verdade ela continuava em branco. Porque eu não encontrei a grande resposta que eu queria para resolver o meu problema. Porque descobrir o que significa amar não me ajuda a amar. Precisava ainda descobrir alguma outra coisa. E eu voltei para a Bíblia então e falei, Senhor, eu ainda não sei como amar. Eu sei que eu preciso amar mais. Eu sei que eu preciso amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu sei que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas eu ainda não sei como amar dessa forma tão simples, tão profunda, ao mesmo tempo e desafiadora que Jesus disse que eu precisava amar. E eu quero amar como Jesus quer que eu ame. E aí é a segunda história que eu quero compartilhar com vocês hoje. Um outro momento na vida de Jesus, registrado pelo apóstolo João, no capítulo 15. O apóstolo João registra, assim, várias palavras muito profundas, desafiadoras de Jesus. No capítulo
10 até o capítulo 15, um pouco mais à frente do Evangelho de João, você encontra verdades profundas e ao mesmo tempo muito, muito, muito difíceis, ditas por Jesus. E nesse capítulo 15, Jesus está dizendo, eu sou como uma videira, sou como uma planta que dá frutos. E o meu Pai, Deus Pai, é o agricultor, aquele que rega, aquele que cuida dessa planta. E vocês são os meus ramos. Se vocês estiverem ligados a mim, então vocês vão poder dar frutos. Mas se vocês não estiverem ligados a mim, então vocês não vão dar frutos. Eu sou a fonte que permite que vocês deem frutos. E aí Jesus continua dizendo isso aqui. Assim como o Pai me amou, assim como esse que cuida de mim me amou, eu também que cuido de vocês os amo, com o mesmo amor. O mesmo amor que Ele tem por mim, eu tenho por vocês. Permaneçam no meu amor. O Pai me amou e eu amo vocês. E é o que vocês fazem com isso. Permaneçam no meu amor. Ou seja, amem como eu amo. Que o meu amor esteja em vocês. O mesmo amor que o Pai tem por mim e que eu tenho por você, que esse mesmo amor esteja em você. E que seja com esse amor que você ame ao Pai que te ama e me ama. E que você ame ao seu próximo. Vocês lembram lá atrás? Eu falei para vocês isso. Não há maior mandamento do que esse. Ame a Deus e ame ao seu próximo. E sabe o que é mais engraçado? São 2 mandamentos, mas na verdade Jesus, num outro momento, ele diz que isso é uma coisa só. Na verdade, o próprio apóstolo João diz, se você não pode amar ao seu irmão a quem você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? Portanto, o desafio é um só, amar. Porque se você amar o seu próximo, significa que você conseguiu descobrir como amar a Deus. E se você ama a Deus também, verdadeiramente, sinceramente, com todo o seu coração, assim como Jesus disse que você deveria amar, então você vai amar o seu próximo, porque é impossível fazer uma coisa separada da outra. Quem ama a Deus ama pessoas, porque Deus ama pessoas. Deus enviou o seu Filho por nós. Jesus veio por nossa causa. Ele nos ama. Mas Jesus diz, permaneçam nesse amor. Assim como o ramo precisa estar ligado à videira para que ele dê frutos, ele precisa permanecer conectado a mim. Vocês também precisam permanecer nesse amor que eu tenho por vocês, nessa ligação que há entre nós. Para que com esse mesmo amor vocês amem as pessoas com quem vocês vão se conectar, com quem vocês vão se relacionar. E ele continua. Se vocês obedecerem aos meus... Olha eles de novo aí. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, aí vocês vão permanecer no meu amor. O Pai me amou, eu amei vocês da mesma forma, e eu quero que vocês permaneçam nesse meu amor. Mas como que vocês vão fazer isso? Obedecendo aos meus mandamentos. E aí, de novo, aquela coisa chata de ter que se submeter a alguma coisa, de ter que cumprir uma obrigação, de ter que seguir regras, de ter que se enquadrar. Mas a questão é, quais são os mandamentos mais importantes? Será que é tão difícil assim obedecer aos mandamentos? E a grande questão é, se eu obedecer aos mandamentos, então eu vou amar como Jesus ama. Mas quais são os mandamentos que eu preciso obedecer? E aí, ele diz, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Assim como o amor com que Ele me ama é o mesmo amor que eu tenho por vocês, e vocês devem obedecer aos meus mandamentos para terem esse mesmo amor na vida de vocês, eu faço na minha vida. O Pai tem os seus mandamentos e eu os obedeço. E é por isso que eu tenho o mesmo amor que Ele tem. É por isso que eu posso amar vocês como eu amo. Porque o Pai me amou e eu obedeço aos mandamentos dele. É uma cadeia. Jesus foi obediente a Deus. Jesus veio a esse mundo por nossa causa. Ele veio para nos mostrar, nos revelar esse grande amor com que Deus nos ama. Para ser a personificação desse amor. E a Bíblia diz que ele fez isso e cumpriu essa missão e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele viveu isso intensamente.
E o desafio que ele tem para nós é que nós permaneçamos nesse mesmo amor. E nós vamos fazer isso como? Da mesma forma que ele fez, sendo obedientes a ele. Mas a boa notícia é que obedecer a esses mandamentos para podermos amar, para termos condições de amar, não é um desafio tão grande quanto parece. Porque se a gente voltar lá no texto que a gente leu no começo, Jesus terminou a conversa com os fariseus dizendo o seguinte: destes 2 mandamentos, quais? Ame a Deus, ame ao próximo. Depende de toda a lei, de todos os profetas. Para o judeu, lei e profetas, isso é o que eles consideravam como sendo a revelação de Deus para eles. Era isso que eles tinham que seguir na vida deles, era isso que eles precisavam conhecer, era isso a que eles precisavam se apegar para terem uma vida correta aos olhos de Deus, para serem obedientes a Deus. Quando os fariseus confrontam a Jesus dizendo qual é o maior mandamento, Jesus diz: ame a Deus, ame o próximo. Se vocês fizerem isso, estão bem na fila. Não tem problema nenhum. Porque toda a lei, todos os outros mandamentos, todas as outras coisas que existem, toda a revelação por meio dos profetas, tudo isso está firmado nessas 2 coisas. Ame a Deus e ame ao próximo. Quando Jesus diz, e esse é o grande mistério, e essa foi a grande surpresa que eu tive. Quando Jesus diz, permaneçam no meu amor, amem a Deus, amem ao próximo, com o mesmo amor que eu tenho por vocês, e para isso vocês precisam me obedecer e obedecer aos meus mandamentos, o que ele estava dizendo é, ame. Ponto. Ame. Porque se você amar a Deus e amar o próximo, você está obedecendo os meus mandamentos. Se você obedecer aos meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor. Você vai amar com o mesmo amor que eu amo. Porque o amor que eu tenho não precisa de maiores explicações do que essa. O amor que eu tenho por você, o amor que me fez sair do céu e vir aqui à terra e entregar a minha vida por você, é simples assim. Eu decidi amar você, eu decidi viver essa vida intensamente com você e para você. E eu decidi entregar essa mesma vida para você e por você. Então, em vez de se preocupar tanto em preencher essa lacuna e falar, puxa, mas se eu preciso amar, então eu preciso estar disposto a sofrer, eu preciso me sacrificar, eu preciso toda hora ficar elogiando, ficar dando atenção. Sim, faça tudo isso. Viva esse amor que as pessoas esperam ver e estão desesperadas para encontrar em algum lugar. Seja você essa revelação desse amor. Mas você vai viver isso de uma forma muito mais simples do que você imagina. Simplesmente se entregando a esse Jesus, dizendo, Senhor, eu reconheço, então, que se eu estiver conectado a você, se eu permanecer no seu amor, eu vou conseguir amar como o Senhor amou. E aí a grande conclusão, brilhante, genial, então, é que quem ama, e a minha resposta, então, veio da forma mais, na verdade, menos criativa que eu podia imaginar. Porque eu descobri que o que Deus espera de mim não é simplesmente que eu sofra por sofrer, ou que eu cuide de alguém por cuidar, ou que eu me disponha a me entregar a alguém apenas para isso. Como o próprio apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, nesse grande poema sobre amor, se eu não tiver amor, nada vai adiantar. Posso entregar todos os meus bens para os pobres, eu posso me sacrificar de forma mais intensa e generosa que você puder imaginar. Posso fazer todos os tipos de atos que reflitam ou transpareçam amor, mas se no meu coração eu intensamente não tiver essa decisão pessoal de amar, se a minha motivação não for o amor, vai ser tudo em vão. E aí, de novo, nós nos vemos então com aquela questão que tem sido constante durante essa série, Louco Amor. Deus quer que eu faça algo. Deus quer, mais uma vez, entrar na minha vida e mexer comigo. Ele espera de mim uma decisão. Ele espera de mim alguma coisa que vai impactar o meu estilo de vida, o meu jeito de viver. E na semana passada o desafio para você foi, saia do quase. Saia do quase. Dê esse passo que falta. Não importa qual ele é, dê o passo que falta para viver plenamente e intensamente
integralmente a vida que Deus quer para você, que é a melhor vida que você pode viver. Nós usamos então essa frase do pastor Andy Stanley, que nos ajudou a entender isso. Que às vezes, nosso medo de se aproximar de Deus é por ter essa expectativa de que Ele quer tirar algo de nós. E agora você está falando que eu preciso amar como Jesus, e eu sei como essa história termina. Não é de um jeito tão bonito. Porque Jesus sofreu. Porque Jesus foi perseguido. Porque Jesus foi humilhado. Porque Jesus morreu. E minha vida vai bem, obrigado. Talvez ainda no quase, talvez desde sábado passado eu lutando para sair do quase, mas ela está bem. Essa história aí de sacrifício, de me entregar e tal, não é muito comigo, não é minha praia. Estou chegando hoje, primeira vez, o cara já quer que eu ame como Jesus, saia amando por aí, amando todo mundo, amando Deus, amando as pessoas. Devagar. Sabe, Deus não quer algo de você. E essa talvez seja a grande verdade que você precisa entender para a sua vida. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo de Deus. De andar perto dele, de amá-lo. Puxa, mas se eu amar Deus, como é que fica? Se eu tiver que amá-lo desse jeito aí, toda a minha força, meu coração, meu entendimento, isso é muito amor. Eu não sei se eu estou pronto, eu não sei se eu dou conta. Deus tem algo para você. Jesus veio para isso. Para te dar uma vida incrível. Vida mais perfeita, maravilhosa, significativa e relevante que você poderia sonhar. Creia nisso. Mas aquele texto não termina assim. Jesus então, depois de dizer, olha, se vocês permanecerem no meu amor, então vocês vão amar como eu amo. Se vocês entenderem isso, que assim como o Pai me amou, eu amei vocês, vocês podem amar pessoas e amar o próprio Deus, permanecendo no meu amor, obedecendo os meus mandamentos, que são simplesmente ame a Deus e ame o próximo. Ele então em seguida diz, eu tenho dito essas coisas para vocês, tenho dito essas palavras para vocês, para que Deus não quer algo de você, Deus tem algo para você. Tenho dito isso, eu tenho feito esse desafio, eu sei que é um desafio grande, eu sei que não é simples, eu sei que amar desse jeito não é fácil, mas eu tenho dito isso para vocês, eu tenho repetido isso para vocês, eu tenho ensinado isso para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês. E para que a alegria de vocês seja o quê? Completa. Meu objetivo não é exigir de você um sacrifício. Pode deixar que essa parte é comigo. E foi o que ele fez. Meu objetivo aqui não é interferir na sua vida e exigir várias mudanças para que você possa então se relacionar comigo. Eu espero de você simplesmente que você aceite esse convite de amor. É um amor meio louco mesmo. É um amor um pouco diferente do que você talvez esteja acostumado. É um amor em que quanto mais você ama Deus, mais você ama as pessoas ao seu redor. Quanto mais você ama as pessoas ao seu redor, mais você ama Deus. E quanto mais você ama e é amado, você então entende que precisa amar mais a Deus, amar mais as pessoas, se entregar mais a elas, se entregar mais a esse Deus. E a sua vida fica um pouco confusa, fica meio sem direção no princípio. Você não sabe muito bem o que está acontecendo. Mas eu garanto para você que se você tomar essa decisão, a alegria que você vai ter é incomparável. É incomparável. A gente essa série é inspirada num livro chamado Louco Amor. O pastor Francis Chan, um pastor americano de uma igreja chamada Igreja da Pedra Angular. E ele conta nesse livro, no final desse livro, várias histórias, testemunhos de pessoas que ele conheceu, ou que ele ouviu falar, histórias de pessoas que em algum momento da sua vida tomaram uma decisão. Amar. Simples assim. Amar. Mas não de uma forma tão convencional como talvez você já tenha decidido amar alguém ou ao próprio Deus. E aí ele conta algumas histórias bem impressionantes. Eu queria compartilhar só uma delas hoje com vocês. Um homem chamado Nathan, era um médico americano. Um dia,
recém-formado, ele fez uma viagem para a Etiópia. E lá ele teve contato, então, com um fenômeno, uma doença que é muito comum lá. E que eu não sei o nome, porque é difícil de falar. Mas é uma doença que é muito semelhante à lepra. E é engraçado isso, porque no contexto em que essas histórias, no tempo de Jesus, sobre o qual a gente está conversando, a lepra era uma doença muito marcante e muito estigmatizante. A pessoa que tinha lepra naquele tempo era marginalizada, completamente excluída do convívio social, tida como uma pessoa impura, porque a doença é altamente contagiosa, então se alguém tivesse contato com ela, poderia então se contaminar. E essa pessoa era então afastada do convívio social, era vista como uma pessoa inferior, desprezada pelas pessoas, pelas suas próprias famílias. E esse médico, então, século XX, pouco tempo atrás, chega a esse país, a Etiópia, e se depara com uma realidade, em pleno século XX, bastante semelhante a essa do tempo de Jesus. Por conta de uma característica do solo vulcânico lá da região, e por conta também da extrema pobreza das pessoas, elas andavam descalças nessa terra com essas substâncias que, por causa desse solo vulcânico, faziam que no contato com a pele da sola do pé se desenvolvesse então essa doença que tem uma aparência como se fosse de uma trombose, ou então daquela elefantíase que provoca um inchaço muito grande nos pés, e um apodrecimento. O tecido do pé fica totalmente morto, ele fica com... Tanto é que ele, ao se deparar com essa realidade, ao decidir então ajudar essas pessoas, tratar essas pessoas, ele cria um projeto chamado Projeto Pé de Musgo. Porque a aparência que o pé fica é uma coisa gosmenta, aquele musgo, aquela coisa meio grudenta e podre, meio lama, meio lodo, sabe? Então ele descobre, chegando nesse país, convivendo com essas pessoas, que existem mais de 4 milhões de pessoas só na Etiópia com essa doença. Vocês viram aí a foto do pé de uma pessoa que tem essa doença. E esse homem então decide mudar radicalmente a sua vida. Ele toma uma decisão que muda para sempre a sua história. Ele diz, eu vou viver aqui. Minha vida vai ser aqui agora. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pesquisar, eu preciso entender. É uma doença pouco entendida, pouco estudada. Porque é na Etiópia, né? Se fosse em outro lugar, talvez já tivesse sido resolvida há muito tempo, mas é na Etiópia. E ele então dedica o resto da sua vida, ele passa lá 60 anos de sua vida, chegou lá com 30 anos, passa o resto da sua vida naquele lugar. E ele pesquisa sobre essa doença e com a ajuda de outros pesquisadores, muitos missionários, ele era um cristão, muitos missionários católicos e protestantes também, de várias denominações, estavam naquele lugar também para pesquisar sobre essa doença, médicos cristãos e tinham ido para lá para pesquisar sobre essa doença, e eles descobrem que na verdade era uma doença muito simples. Descobrem a origem, o contato dos pés das pessoas com essa substância que havia no solo, e o tratamento, sabe qual era? Tem alguns remédios, alguma coisa para aliviar os quadros mais agudos, mas simplesmente lavar aqueles pés, tirar aquelas feridas, passar um produto simples assim de limpeza, uma característica alvejante, cuidar, colocar ataduras e fazer as pessoas andarem calçadas. Ensinar para elas que elas precisavam usar sapatos. E aí muda-se completamente a história, muda-se completamente a realidade de milhões de pessoas, simplesmente porque uma pessoa, algumas pessoas tomaram uma decisão um dia. Eu vou abrir mão da minha vida, eu vou abrir mão do meu jeito de viver, talvez dos meus sonhos, aquilo que eu tinha planejado para mim, para viver uma vida diferente. Eu quero entender o que é amar, e eu quero não apenas entender, mas eu quero viver o amor, como Jesus viveu. E ir até o fim com isso. Esse homem, então, quando ele está com 84 anos, ele fica muito doente. E a sua filha, que morava nos Estados Unidos, fala, pai, você precisa vir se tratar, você tem um problema no dente aí muito grave. Na verdade, muito antes disso, ele já tinha tomado essa decisão. Ele tinha, em determinado momento da sua vida, uma dor de dente que incomodava muito e atrapalhava o ministério dele, a profissão dele, exercer a medicina e cuidar dessas pessoas. E ele, então, volta para os Estados Unidos para se tratar. E ele toma uma decisão e fala, eu não posso mais perder tanto tempo assim.
Se eu tiver outra dor de dente, eu não posso voltar toda vez que eu tiver um problema e ficar tanto tempo longe das pessoas a quem eu amo, das pessoas a quem eu resolvi dedicar a minha vida. E ele toma uma decisão, então, bem inusitada. Ele vira para o dentista e fala: arranque todos os meus dentes. Me dá uma dentadura, porque eu não tenho dor de dente mais. E aí eu não vou precisar nunca mais me ausentar do lugar onde Deus me quer, da missão que Deus me deu, por causa de uma dor de dente. E ele toma essa decisão e ele continua lá o seu ministério com 84 anos. Então ele volta para os Estados Unidos porque a filha dele insiste muito: pai, o senhor está muito doente, vem se cuidar, dá um tempo. E ele volta. Quando ele chega lá, passa algumas semanas, ele fala: não posso ficar mais um segundo nesse lugar. Me leva de volta, pelo amor de Deus. E ele morre então com 91 anos e é enterrado lá na Etiópia, no meio daquela região em que era mais alta a incidência desse problema, das pessoas a quem ele havia ajudado a cuidar. E ele, o projeto dele e as outras denominações, as pessoas que haviam se envolvido com essa missão de tentar resolver e minimizar esse problema lá na Etiópia, ficaram conhecidos, no final das contas, como os lavadores de pés da Etiópia. As pessoas que iam nas casas dos outros, visitar as pessoas que tinham esse problema, com uma bacia nas mãos, com uma toalha, para lavar os pés delas, ensiná-las e tratá-las, para que esse problema que, na verdade, matava pessoas, que se tornava algo que as invalidava completamente. E mais do que isso, era um problema que, assim como a lepra nos tempos de Jesus, servia para excluir pessoas do convívio. E até hoje isso acontece. Acredite ou não, no século XXI, lá na Etiópia, muitas pessoas ainda são excluídas do convívio social, são excluídas das suas famílias, são impossibilitadas de ter uma relação normal com as pessoas, simplesmente porque, andando descalços por aí, adquiriram essa doença. A minha proposta hoje para você não é que você vá ao dentista na segunda-feira e arranque todos os seus dentes. Fique tranquilo. Mas a minha proposta para você hoje é que você tome uma decisão sim. É que você dê um passo sim. Talvez o seu passo não seja um passo que te leve para um outro lugar distante. Talvez o passo que você precisa dar hoje não é um passo que vá, talvez nem te comprometer com esse Deus de uma forma definitiva, como alguns de nós já nos comprometemos. Nós não estamos aqui para obrigar você a fazer nada. Nós não estamos aqui para te constranger a fazer qualquer coisa que seja. Mas uma coisa eu descobri, depois dessa semana tão intensa, conversando com Deus, orando e lendo essas histórias, e pensando um pouco sobre esse amor com que Jesus me amou. Eu descobri que quem ama, ama. Você pode achar essa descoberta mais ridícula da história, porque isso é uma coisa muito óbvia. Mas eu descobri que só faz sentido amar se eu amar. Se amar para mim for algo que preenche todo o meu ser, se for algo que domina tudo o que passa pela minha mente, pelo meu coração, se amar a Deus e amar as pessoas for aquilo que me move, que me motiva, que me inspira, que me desafia a levantar todo dia e falar: Senhor, como é que eu posso ser relevante na vida de alguém? Como é que eu posso, talvez de uma forma simples, até banal, ser instrumento do teu amor na vida de uma pessoa? Como é que eu posso te amar a tal ponto que a minha vida só faça sentido se tudo o que eu sou e tudo o que eu faço, tudo o que eu penso, tudo o que eu sonho for dirigido e controlado pelo teu amor, pela tua vontade para mim? E que ao fazer isso eu então me submeta a essa tua vontade e seja um agente desse teu amor tão profundo, tão maravilhoso, tão inexplicável, tão louco na vida das pessoas que o Senhor colocou ao meu redor. Porque se for para amar de outro jeito, não adianta. Você como o sino que soa ou como o símbolo que retine, como Paulo fala. Eu vou fazer barulho, eu vou talvez atrair atenção para mim, mas diante de Deus esse valor não existe. Queria que você fechasse seus olhos agora e colocasse seu coração diante de Deus. Dissesse simplesmente para Ele isso: Senhor, eu quero amar. Eu não sei ainda como, eu não sei ainda aonde, eu não sei ainda a quem,
mas eu quero amar. Sabe, mesmo que você não creia em nada disso que nós estamos falando hoje, mesmo que você nem creia nesse Deus, que nós cremos que é a fonte desse amor, você sabe que amar é bom, você gosta de ser amado. Você gosta de ser amado. E você sabe que existem pessoas ao seu redor, talvez na sua casa, com quem você não está falando, ou talvez você tenha tido algum desentendimento, talvez existem pessoas que esperam por uma ligação sua, por um abraço seu, por uma iniciativa sua. Se não for alguém tão perto, talvez existam pessoas do seu relacionamento, no seu trabalho, na sua faculdade, que você sabe que precisam ouvir uma palavra, precisam receber um abraço, precisam receber de alguma forma uma manifestação de amor sua. Se você for até elas, você vai fazer uma diferença enorme na vida delas. Você pode mudar o destino delas. Essa semana, o nosso pequeno grupo teve a oportunidade de, por um gesto muito simples, abençoar profundamente a vida de uma pessoa. Pessoa que está passando por problemas seríssimos, muitas dificulddes. E ela está internada no hospital, então, essa semana, e ela recebeu um buquê de flores e um chocolate. Simples assim. Algumas flores e um chocolate. De pessoas que ela não sabe quem é. Pessoas que ela nunca viu. Mas que tomaram uma iniciativa simples, simplesmente para demonstrar que estão dispostas a amá-la. Do jeito que ela está, com as lutas que ela tem, mesmo sem conhecê-la. Talvez seja só isso que baste para você começar a viver esse estilo de vida diferente. Mas a melhor vida que você pode viver. E na verdade a única vida que faz sentido que você viva. Diga isso para Deus agora: Senhor, eu quero amar. E eu quero amar como o Senhor ama. Eu quero amar. Me ensina a amar. Pai, nós estamos aqui nessa noite e nós estamos com um desafio enorme na nossa frente. De tentar amar como o Senhor nos ama. De tentar amar com esse mesmo amor com que Jesus nos amou. E nós sabemos que não há amor como esse. Mas nós olhamos para a Tua Palavra e nós vemos que o Senhor espera de nós exatamente isso. Nós aceitemos esse desafio e essa missão maravilhosa de amar com esse mesmo amor. De amar com essa mesma intensidade. De amar com essa mesma loucura com que o Senhor decidiu nos amar. E nós sabemos que assim como nós não somos merecedores desse amor, talvez haja pessoas na nossa vida que nós não temos vontade de amar. Que nós julgamos que não merecem o nosso amor. Ou que talvez não precisam dele. Mas a nossa decisão nessa noite é amar, Deus. Amar. Não importa quem, não importa onde, não importa como. Nós queremos amar. Porque foi isso que o Senhor fez por nós. E é isso que o Senhor nos chama para fazer. Então eu peço que o Senhor abençoe cada jovem que está aqui, Pai. E que o Senhor nos capacite. O Senhor nos inspire, nos desafie cada dia. Onde o Senhor quiser nos colocar, onde o Senhor quiser nos levar. A amar como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus.